Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Segunda palavra do retiro. Queremos não apenas estar com o ouvido atento, mas principalmente com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, fala comigo. Eu quero obedecer a tua voz. Não adianta ouvir e não crer, e não praticar, e não seguir, e não se alegrar. Fé sem obras é morta. Diz assim, Efésios 4, verso de número 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 4, 10. Diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, e que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelos auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós sabemos que Jesus, ele é perfeito. Só que a Bíblia diz que ele precisava experimentar a humilhação, e nessa humilhação ele aprende a obediência. A obediência de servir a Deus, ou seja, toda vez que ele era colocado diante de algo que Deus queria dele, então ele tinha que se submeter àquela vontade de Deus, e o fazia isso com alegria. E nisso ele aprende, como um homem, a submissão, a obediência a Deus. E a sua humilhação foi tanto em obediência que ele foi para a cruz, em nosso lugar, para fazer a vontade do Pai Celestial em nosso favor. Então, a humilhação de Jesus, se você observar lá em Filipenses, ela vai mostrar que a humilhação é tanta que ele não só se conforma como um de nós, se rebaixa como um de nós, mas também ele é levado para a cruz, ele é rejeitado e humilhado a tal ponto que ele vai para a cruz em nosso favor. E depois disso, o próprio livro fala que ele começa a sua exaltação. E a sua exaltação começa no fato dele ressuscitar dentre os mortos. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, é Deus dizendo para toda a humanidade e para o próprio Filho: eu aceito o teu sacrifício como justificação de todos os homens. E então, pelo poder de Deus, do Filho, do Espírito, ele ressuscita dentre os mortos, dizendo: sim, eu aceito esse sacrifício como sendo para o Cleito, como sendo para o pastor Edilardo, para o Glaico. Então vocês serão salvos, eu aceito isso. Vocês serão justos, eu aceito isso. E então ele ressuscita, mas não só isso. Ele vai acima de todos os céus, se senta no seu trono de glória, envia o batismo do Espírito Santo e dá dons.
aos homens. Ou seja, é como se ele tivesse feito tudo completo, perfeito. Aí diz assim: vou fazer algo ainda mais do que era necessário. Vou fazer ainda alguma coisa que não precisava. Vou dar dons aos homens. E aí deu os pastores, os apóstolos, os evangelistas, os mestres, tudo para a igreja. Mas deu de graça? Não. Deu com um objetivo claro. Então note, ele diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Note que ele não deu dom ao pastor Edilardo somente. O dom que ele dá aqui é para a igreja. Então, os ministros, eles, além de receber o ministério, o dom pastoral, evangelista e mestre, isso não se resume a isso. O dom que ele dá é para a igreja. É como se fosse um presente. Eu salvei vocês, vocês agora são novas criaturas, redimidas, justificadas, mas eu quero dar um presente para vocês. Eu vou dar os ministros para vocês. E ele deu estes ministros, melhor dizendo, ele deu com um propósito, ele deu com uma finalidade. E ele vai dizer aqui qual era o propósito e qual era a finalidade. Ele diz, versículo de número 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que é que a Bíblia aqui está dizendo? Está dizendo que Jesus deu os apóstolos, deu os profetas, deu os pastores e os evangelistas e os mestres para a igreja e disse: olha, vocês, a responsabilidade de vocês como dom é vocês aperfeiçoarem a igreja. É vocês trazer à igreja aquilo que eu desejo da igreja. Vocês vão fazer a obra do ministério. Ele diz 3 coisas aí, né? Ele diz aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço e edificação do corpo de Cristo. Então, os pastores, irmãos, eles têm que preparar a igreja. E essa preparação da igreja é justamente o aperfeiçoamento. A igreja está sendo aperfeiçoada pelos ministros para que ela possa desempenhar a obra. A obra de Deus, o ministério que muitas vezes a gente diz que é do pastor, mas na verdade esse ministério que é do pastor, quem exerce é a igreja. À medida em que a igreja desempenha esse ofício através de evangelismo, através de visita aos doentes, visita aos enfermos, visita nos hospitais, nos presídios. Então, cada irmão que vai a determinado lugar evangelizar, pregar, anunciar Cristo Jesus, é o ministério desse pastor que está em ação. Então, para isso, os pastores precisam preparar os irmãos, para que os irmãos possam fazer a obra de Deus. Meus amados irmãos, o pastor, ele prepara, ele ensina e ele dá o exemplo para isso. Por exemplo, não adianta eu dizer: irmãos, evangelizem, e eu não faço. Não adianta eu dizer: irmãos, orem, busquem a Deus, e eu também não faço. Porque se Deus me deu para fazer para preparar os irmãos para esse serviço, e eu mesmo não faço, então eu mesmo estou despreparado. E como eu despreparado para fazer esta obra, como é que eu posso preparar aqueles que me foram dados como responsabilidade para que eu faça?
Então não tem como. Então eu tenho, irmãos, que dar o exemplo para irmãos para que esta obra seja feita. Então, não adianta eu cobrar dos irmãos que evangelizem se eu não evangelizo. Não adianta eu cobrar dos irmãos que vocês pregam o evangelho se eu não prego o evangelho. Não adianta eu cobrar dos irmãos santidade se eu não procuro essa santificação para a minha própria vida. Então eu sou o padrão, eu sou o exemplo para as ovelhas. Mas isso não significa que mesmo eu dando o exemplo, mesmo eu sendo, mesmo ensinando, aperfeiçoando, não significa que isso está tudo feito. Que agora toda a igreja vai fazer isto. Não. Você é responsável de olhar para o pastor, do exemplo dele, do que ele faz e aprender com ele. Aleluia. Meus amados irmãos, toda vez que eu encontro alguém que está disposto a fazer a obra de Deus, eu chamo ele para evangelizar comigo. Porque quando eu estou com este que me acompanha no evangelismo, quando ele vê eu evangelizando, o certo, o coerente, seria ele aprender. Então, quando eu vou para o evangelismo todo sábado, eu estou dizendo para cada ovelha da igreja, olha, é isso que vocês devem fazer. É isso que vocês devem fazer. Vocês não podem negligenciar o evangelismo. Quando, irmãos, eu vou todas as quartas-feiras para o culto de oração, sem dar desculpas esfarrapadas, todas as quartas eu estou lá com os irmãos, eu estou ensinando para os irmãos, irmãos, a oração é importante. Vocês não podem deixar de orar, nem individualmente, nem na coletividade, nem com o corpo de Cristo. E nisto que eu dou o exemplo para vocês, eu estou preparando vocês, eu estou aperfeiçoando vocês. Agora cabe o crente, ele ser sábio, ele ter entendimento de saber se ele que é o pastor vai evangelizar, se ele que é o pastor, ele vai aos cultos de oração, se ele que é o pastor não falta os cultos dando desculpas esfarrapadas, então eu como ovelha tenho que fazer o mesmo. Eu como ovelha tenho que seguir o exemplo. Porque é nisto que o pastor vai aperfeiçoar o irmão. É com o próprio exemplo. Se você pegar uma criança como o neto da irmã Cleils, irmãos, você pode falar com ela muitas coisas. Vai entrar aqui e sair aqui. Mas faça para ela. Dê um exemplo para ela, que ela vai fazer do mesmo jeito. Se você der um tapa nela, ela vai dar um tapa em você. Se você gritar com ela, ela vai gritar com você. Porque ela olha e vê como um espelho. Ah, então é assim que age. Ah, então é assim que se faz. Então, se uma criança dessa, ela é capaz, irmãos, de se refletir no pai e na mãe, por que o adulto, um crente, um servo de Deus, não pode olhar para o pastor e dizer assim, vou fazer o mesmo. Eu vou também evangelizar. Não, eu vou deixar de dar desculpas. E vou começar a ir para os cultos de oração. Não, eu vou deixar de dar desculpa e vou começar a evangelizar. Ah, não sei evangelizar. Você aprende, meu amigo. Você não sabia falar, você não sabia andar, você não sabia ler. Você aprendeu. Por que você não pode aprender a evangelizar? Então, irmãos, aperfeiçoar a igreja, primeiro, é o exemplo que eu dou. Segundo, o ensinamento que eu dou. Terceiro, o cobrar dos irmãos que o façam. Mas eu não posso obrigar. Você tem que ir por livre e espontânea vontade. E essa é a grande dificuldade da igreja, irmãos. Porque se eu tenho 10 funcionários, eu exijo que eles façam. Porque eu estou pagando para isso. Mas a igreja, eu não pago para a igreja. O serviço ele não é pago, ele é espontâneo. O serviço que cada um de nós prestamos à igreja, irmãos, ninguém poderia pagar, porque é um serviço que é do céu. Mas alguém já pagou.
Jesus Cristo já pagou o preço para que você fosse admitido nesse exército, para que você fosse admitido nesse pelotão, para que você fosse admitido nesse ministério. Você é chamado ao ministério pastoral, você é chamado ao corpo de Cristo, para que você desempenhe a obra do corpo de Cristo. Então, quando você não vai, quando você dá desculpas, na verdade, quem você está enganando é você mesmo. Você está se enganando, porque você está com as suas obras dizendo que não quer ser aperfeiçoado, que não quer se santificar, que não quer obedecer e, por fim, não quer se parecer mais com o teu Salvador. Esse é o problema. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele coloca que os apóstolos, os pastores, mestres, evangelistas, foram dados à igreja para preparar essa igreja. Preparar. Para que esta igreja, irmãos, ela exerça a obra de Cristo. E à medida em que ela exerce a obra de Cristo, ela é edificada. Ela é fortalecida. Ela tem o crescimento. Veja só o que diz aí o outro versículo. Veja. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo, pastores, eu estou dando vocês para a igreja, vocês vão preparar essa igreja com exemplo, com estudos, com pregações, com conselhos, com disciplinas. Vocês vão preparar esses irmãos. E esses irmãos preparados, eles vão fazer a obra. Eles vão começar a evangelizar, vão começar a orar, vão começar a buscar a minha vontade na vida deles, e eu tenho minha vontade individual para cada um. E à medida que eles fizerem isso, a igreja vai adquirir uma maturidade espiritual. A Bíblia não está falando de unidade na fé no sentido de doutrina, porque isto a igreja já é para ter, à medida que ela tem um pastor que ensina a palavra de Deus, que lhe ensina aquilo que a igreja deve acreditar. Olha, igreja do Senhor, acreditem nisso. Isso é a vontade de Deus. Todo mundo diz amém. Então eu acredito nisso aí. Só que a Bíblia está dizendo aqui, ela está falando não de unidade na fé, credo, mas na unidade da fé de comportamento como cristão. Ou seja, é como se Paulo estivesse admitindo que na igreja tem oscilações, pessoas mais espiritual, menos espiritual, pessoa que está lá embaixo, no fundo do poço, outros lá em cima, que oram, que buscam, que evangelizam, e outros que estão estagnados na fé. O escritor aos Hebreus, ele fala no capítulo de número 6, irmãos, aliás, capítulo 5, que haviam irmãos lá entre os hebreus que já tinham idade de ser mestres, mas até aquele instante eram crianças, que era necessário dar leite para elas. Por que isso, irmãos? Por que elas estagnaram? Será que é falta de estudo bíblico? Não. É falta de ação no corpo de Cristo. É gente que não quer evangelizar, gente que não quer orar, gente que não tem compromisso com a igreja. Pessoas assim, irmãos, elas vão passar 30 anos na igreja, vão continuar sendo trabalhosas, vão continuar sendo arrogantes, vão continuar se estranhando com todo mundo. Por quê? Porque elas precisam amadurecer na fé. E o trabalho do pastor é trazer esta pessoa para junto dele, para fazer a obra. Porque é fazendo a obra que a pessoa vai ser aperfeiçoada. Meus amados irmãos,
um crente, quando vai pregar a palavra de Deus, quando ele vai para um culto de oração, ele aprende aquilo ali. Ele aprende a perdoar, ele aprende, irmãos, a louvar a Deus, ele aprende a comunicar a palavra de Deus, ele aprende a amar o descrente, porque se ele está orando pelo descrente e não tem amor pelo descrente, não tem sentido. À medida que ele ora pelo descrente, ele vai criando amor pelo descrente e disposição para pregar a palavra para o descrente. Ou seja, irmãos, é agindo, é fazendo, é manifestando-se ao mundo em relação à obra de Deus para com ele, que essa pessoa vai adquirir maturidade, que essa pessoa vai andar em aperfeiçoamento, irmãos. Então, um crente desanimado, um crente apático, um crente que não faz nada na obra de Deus, ele olha para o pastor e acha que é o pastor que tem que fazer. Mas não, a obra de Deus tem que ser feita pela igreja. O pastor, ele aperfeiçoa a igreja para fazer essa obra, mas a responsabilidade é sua. É sua responsabilidade levar almas para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. É sua responsabilidade convidar os seus amigos, os seus vizinhos, os seus parentes para ouvir a palavra de Deus. Se você que tem acesso a elas não o faz, quem vai fazer? Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo está falando de um aperfeiçoamento que vem com a ação, com o movimento, com o desempenhar da obra do Senhor. Quem não quer trabalhar na obra do Senhor, ela está dizendo assim: eu não quero crescer, eu não quero me aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento e essa obra realizada, o que é que causa isso no final? Ele vai se parecer mais com Jesus. E é essa a função dos pastores. Que a igreja se pareça mais com Cristo. Cada um de nós, a palavra cristão é pequeno Cristo. Cada um de nós tem que se parecer mais com Jesus. E eu pergunto, o que foi que Jesus fez? Foi pelas terras de Canaã, aliás, pelas terras ali da Galileia, da Judéia, pregando: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. O que foi que Jesus fez? Orou pelos enfermos. O que foi que ele fez? Expulsou os demônios. O que foi que ele fez? Ressuscitou os mortos. E ele falou o que para o discípulo? Vão, façam isso. Vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Vão, preguem. Ensinem. Batizem no Espírito Santo. Aliás, batizem nas águas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam a obra. Vão. Jesus já tinha preparado. Então, Jesus, ele foi para a glória? Foi. Mas ele ainda está aqui? Está. Como? Em espírito e através da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então, como é que o mundo vê Cristo? Vendo a igreja. Agora, se você começa a fazer as mesmas coisas do mundo, se você age como um mundano, se você fala como um mundano, se você se veste como um mundano, como é que a igreja vai olhar para você, o mundo vai olhar para você e vai dizer: esse é diferente de nós, esse aqui é crente, esse aqui tem algo a me ensinar, eu quero te ouvir. Como? Se você fala o mesmo dele, não tem como. Então, meus irmãos, à medida em que fazemos a obra de Deus, nós somos transformados de glória em glória, à semelhança do Filho de Deus. Veja só o que diz aí, irmãos, o restante. Ele diz: olha, com vistas, aliás, o 3, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, note, o aperfeiçoamento que Deus quer, que o Senhor quer para a igreja, é que nós sejamos como se fosse Cristo. À medida da estatura de um varão perfeito, que é Cristo. Ele diz:
aliás, da unidade da fé, conhecimento pleno de Jesus e a perfeita varonilidade e a medida dessa estatura perfeita que é Cristo. Então isso não se faz, irmãos, em casa, em preguiça, sem orar, sem buscar, sem ler a Bíblia, só reclamando, só murmurando, achando defeito em pastor, achando defeito em todo mundo, sem olhar para si mesmo. Então é necessário arrependimento. Arrependimento. Prestar atenção no que é ensinado. Olhar o exemplo dos irmãos que fazem. E não jogar pedras naquele que faz. Procurar acompanhar aquele que faz para fazer também a obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que aí, irmãos, no versículo de número 14, ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Primeira coisa, irmãos, quando um crente vai sendo aperfeiçoado, ele vai ganhando maturidade espiritual. E essa maturidade o afasta dos lobos, o afasta de pastores que não têm o coração disposto a Cristo, mas está pensando em si mesmo, está pensando no lucro, está pensando em outra coisa. Então essas pessoas maduras na fé, eles enxergam ou devem enxergar, meus irmãos, o erro e fugir do erro. Fugir dos ventos de doutrinas que você já sabe que são equivocadas, que são erradas. Você tem que ter discernimento. Se tem alguma coisa na sua vida que está te atrapalhando, deixe isso de lado. Peça a Deus forças para que você possa obedecer a Deus. Irmãos, uma consciência pesada, ela naufraga qualquer um na fé. Uma consciência turva, ela atrapalha o desempenho, seu desempenho como cristão, como servo de Deus. Então, esse que vai amadurecendo na fé, até os próprios caminhos, ele observa e vê o que está errado, o que é mal, o que não é do agrado de Deus. E ele se afasta destas coisas, se afasta do mal, se afasta daquilo que não glorifica o Senhor dele. E aí ele diz assim, irmãos: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Seguir a verdade. Olha, como é que eu posso, irmãos, seguir a verdade se eu sou um mentiroso? Se eu minto, se eu engano. Eu vou na bodega, compro e não pago. Eu peço um dinheiro ao irmão e não pago. Pedi e esqueci. Passo de doido, né? Eu olho para o irmão, eu acho que ele esqueceu também. Não. Ninguém esquece que prestou e ninguém esquece que pediu emprestado. Pediu um livro emprestado, devolva. Seguir a verdade em amor. Não é uma verdade crua. Não é uma verdade, meus amados irmãos, que traz raiva no coração. A verdade em amor. Porque tem muita gente que crê na verdade, vive a verdade, mas ninguém consegue ficar perto dessa pessoa. Porque é chato, é uma pessoa que não transmite o que Jesus transmitia, que é preocupação pelas almas. Por exemplo, se eu chegar para um descrente e só tacar na cara dele que ele vai para o inferno se não aceitar Jesus, essa verdade, ela não vai salvar essa pessoa. E não é essa verdade que traz a edificação. É a verdade que tem que ser acompanhada com amor. Não é só o amor, e não falar nunca do erro da pessoa.
Está errado, meu irmão, se arrependa. Há graça em Cristo Jesus para te perdoar e há forças da parte de Deus para a tua vida, para tu deixar o erro. Mas com amor. Não só o amor, não só a verdade, mas verdade e amor. Aleluia. Isso é resultado de alguém que está fazendo a obra, está atento à palavra, está em oração, comunhão, está sendo aperfeiçoado. Amém? Amém. Veja só o restante, irmãos. Ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Ó, crescer em quê? Verdade e amor. Não só verdade, não só amor, verdade e amor. Aí ele diz, versículo 16, irmãos: de quem todo o corpo, no caso de Cristo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É o resumo de tudo que eu estou falando. Ou seja, a igreja do Senhor, irmãos, aperfeiçoada, ela funciona como um corpo. E esse corpo, ele vai estar em ação, com a ajuda de todas as juntas, com a junta de todos os membros, com a ajuda do tornozelo, do dedo, do pé. Todos os membros, com a sua importância, meus irmãos, conseguem fazer com que este corpo avance, com que este corpo trabalhe, com que este corpo tenha frutos, tenha resultados. Eu fui para o culto de oração quinta-feira, tinha, sabe quantos irmãos? 7. No culto de doutrina. Sabe quantas pessoas tinham no culto de oração? 4. A igreja tem quantos membros? 20, 21. Pouca gente. Mas se imagine você, irmãos, se mais da metade da igreja negligencia o culto de doutrina, negligencia o culto de oração, como é que essa igreja vai crescer, irmãos? Ela não está funcionando. As juntas, elas não estão organizadas. Os membros, eles não estão na mesma sintonia. Você já imaginou, irmãos? Pense bem, olha o exemplo que o apóstolo Paulo dá, o corpo. Imagine só, eu quero caminhar, essa perna quer caminhar, meu corpo quer caminhar, minha cabeça quer caminhar, mas a minha perna quer ficar. Como é que eu vou fazer? Eu vou arrastar, né? Isso vai me causar o quê? Dificuldades. Eu não vou conseguir me movimentar direito. Mas se as duas pernas tiverem o mesmo problema, eu vou com as mãos, arrastando, como um aleijado. E se tiver um braço também, eu vou só com um. Aí imagine, olha só a dificuldade para mim avançar. Até que chega um ponto que eu fico paralisado. Eu não consigo sair do canto. Eu vou precisar de pessoas para me carregar de um lado para o outro. Porque eu não consigo. Irmãos, eu tenho vergonha das desculpas que as pessoas dão para não fazer a obra de Deus. Em vez delas se envergonharem, eu é que fico com vergonha. 2. Porque eu é que sou o pastor delas. Mentirosos. Sem compromisso com a obra. Sem compromisso com Cristo. Meu irmão, esse tipo de fé é fé morta. A fé, ela precisa ser acompanhada com as obras. Fé sem obras é um defunto. Ele dá 3 exemplos. Ele dá o exemplo: você vai na casa do irmão, lá não tem nada, e você diz: ah, irmão, vai em paz, vai com Deus, irmão, saúde, prosperidade. E o irmão lá dizendo, ele sabe, o irmão está precisando, e ele não faz nada. Aí dá outro exemplo, que é de Abraão.
Deus pede a Abraão: Abraão, me dê teu filho. Note, primeiro, diz preocupação com o irmão, que ele manifestou fé com obras. Segundo, de desapego de qualquer coisa para glorificar a Deus. Deus diz a Abraão, Abraão, me dê teu filho. E Abraão disse: dou, porque eu sei que tu tem poder para ressuscitá-lo e cumprir a tua promessa. Nem que não tivesse prometido, mas ele daria, sem cogitar, sem tremer, sem nada. Ele disse: eu dou. Isso é o quê? Disposição para Deus. Dizer: Senhor, nada é meu, tudo é teu. E depois ele dá o exemplo de um corpo que está numa sala. Ele diz que este corpo, sem o espírito, está morto. Ele não se move. Se for um homem, chega uma mulher lá toda bonitona, se insinuando para ele. Ele faz alguma coisa? Ele olha, pisca, dá. Não. Ele não faz nada. Chegue lá com um prato de comida. Ele vai comer. Chegue com água. Não. Está morto. E ele disse: assim é a fé sem as obras. Está morto. Não produz nada. Está inativo. É uma fé improdutiva. Ele diz assim: você crê em Deus, Tiago? Faz bem. Os demônios creem. Mas tem uma diferença: estremecem. Eles creem que estremece. E muitas vezes o crente diz que crê, mas não treme na presença de Deus. Não teme a Deus. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui em Éfeso, ele está mostrando: olha, existe um corpo. Esse corpo precisa ser ajustado. Esse corpo precisa estar amadurecido. Esse corpo precisa agir como se fosse um corpo com todas as juntas, com todos os membros, com a mesma disposição, com a mesma maturidade. Nós, os pastores, somos responsáveis por esta preparação. Mas, irmãos, quando o irmão não quer, não tem quem faça. Você lembra de Judas Iscariotes? Quem foi que preparou ele? Quem foi que trouxe o aperfeiçoamento dele? Quem foi que trouxe, meus irmãos, o conhecimento de Deus, da verdade para ele? O próprio Jesus. Qual foi o caminho que ele tomou? Da traição. Então você tem que dar uma resposta a Deus. Uma resposta para aquilo que você ouve, para aquilo que você lê na palavra, para aquilo que Deus te fala. E a resposta tem que ser: aqui estou eu, Senhor. Envia-me a mim, eis-me aqui. A tua resposta tem que ser favorável. Meu irmão, minha irmã, se você está em pecado, abandone o pecado. Deixe o pecado, agrade ao teu Deus, porque o teu tempo aqui é curto, o teu tempo aqui no instante vai embora, e daqui a pouco você vai prestar conta diante do trono da glória. Glória a Deus. O nosso tempo, irmão, está se acabando. O nosso tempo está se acabando neste mundo. Nós temos que fazer, irmãos, enquanto há tempo. O que você vai dizer para Deus? E aí, irmãos, para resumir tudo, o apóstolo Paulo, ele fala assim, no versículo de número 25. É a conclusão desse assunto. Ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade do seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixar a mentira, fale a verdade. Eu falei sobre isso, acho que foi na quinta-feira ou foi na quarta. Eu preguei sobre o crente e a falsa aparência que não é verdadeira. E mostrei
dando o exemplo de Paulo e Pedro, que crer e não viver, isso é viver de aparência. Isso é mortal para o crente, porque ele vai viver hipocrisia, e ele nunca vai se alegrar, se animar, porque ele prega uma coisa, mas vive outra. E isso é ruim. E aí ele diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aqui é o perdão. Você pode se irar? Pode, mas vá lá e peça perdão. Ire-se, mas não peque. Fique com raiva do pecado e não do pecador. Do que ele fez e não dele. Saiba discernir estas coisas. E ele diz: nem des lugar ao diabo. Isso aqui é de gente mais madura, aperfeiçoada. Não dá lugar ao diabo, ele fecha as portas para o diabo. E aí o versículo seguinte diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir ao necessitado. Foi o que eu falei. Aquele que enganava, aquele que pede, não devolve, aquele que engana, que mente, que trapaceia, aquele que defrauda. E isso pode ser até com aquilo que você faz longe dos olhos do Senhor, ou da igreja, melhor dizendo. Na igreja você faz uma coisa e fora dela, no colégio, no trabalho, você faz outra. Isso é defraudação. Isso é mentira. E é prejuízo para a igreja. Seja verdadeiro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Faz parte da obra do Senhor. Você quer fazer a obra de Deus? Quero. Então fale o que edifique. Deixe de ser murmurento. Deixe de só reclamar. Deixe de só amaldiçoar. Tente falar o que traz edificação. Eu sei que não é fácil por conta da natureza pecaminosa que te inclina a falar o que não deve. Te inclina a fofoca, te inclina ao mal. Mas peça misericórdia a Deus. E diz: Senhor, a partir de hoje eu quero abrir minha boca para falar o que edifica. O que abençoa. O que fortalece. O que concede graça. E não, Senhor, magoar as pessoas, porque à medida que eu falo mal das pessoas, eu sinto um vazio dentro de mim, eu sinto tristeza dentro de mim, eu sinto angústias dentro de mim. Por isso, Senhor, me ajuda a falar o que edifica. O que edifica. Irmãos, ninguém fala o que edifica se ele não for verdadeiro. Ele tem que ser autêntico, ele tem que falar, viver, para poder edificar os outros pela palavra. E aí ele fala: e não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foi selado para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito de Deus. Isso é pessoa madura, irmãos. Tem gente que nem sabe quando é que o Espírito Santo está triste, né? E muita gente sabe, mas não se arrepende. Não se volta para Deus. E aí por fim ele diz: longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, bem assim toda malícia. Ah, meus irmãos, isso aqui é um chicote nas costas de muita gente, porque as pessoas se encolerizam muito ligeiro. As pessoas ficam com raiva muito ligeiro. Eu pergunto para o irmão assim: irmão, ontem teve um culto de oração, irmão, não foi. Por quê, irmão? Aí falar assim com o pastor, imagine com o marido. Irmãos, a gente tem que saber. Se eu não fui, porque, pastor, realmente eu não estou bem espiritualmente, olhe por mim, eu vou melhorar. Na próxima eu vou. Pastor, eu não fui não, mas na próxima eu vou. Você nem dá desculpa, né? Na próxima eu vou, pastor.
e com certeza nós vamos se alegrar. Pronto. Porque se o pastor cobra, o pastor é chato. Se o pastor não cobra, o pastor ele passa a mão na cabeça dos que erram. Se o pastor disciplina, ele é duro. Se ele não disciplina, ele é frouxo. Fica difícil. Mas o que é que a Bíblia aqui está dizendo? Irmão, deixe tudo isso de lado. Gritaria, blasfêmia. Porque isso aqui não edifica. Isso aqui não traz crescimento. Irmãos, a igreja do Senhor é o meio, é como se fosse um organismo vivo. É como se fosse, não, é um organismo vivo. E alguém doente, irmãos, dentro da igreja, ele adoece a igreja. Adoece a igreja. Tenha cuidado, irmãos. Tenha cuidado na sua casa. Tenha cuidado com a sua esposa. Honre a sua esposa. Honre o seu marido. Fale direito com a sua esposa. Fale direito com o seu marido. Porque isso se reflete na igreja. Você já imaginou, irmãos? O camarada briga com a esposa, quebra o pau com a esposa fala um monte para o marido, aí depois vão os dois para a ceia. Cear. Como é que dá certo, irmãos? Não tem clima, não tem como. Então, como é que a gente evita esse clima em casa e na igreja? Peça a Deus sabedoria para falar. Peça a Deus entendimento para falar como deve. A verdade, irmãos, ela pode ser dita de duas formas. Você pode dizer a verdade e ela vai irritar a pessoa. Ou você pode dizer a mesma verdade e ela pode se arrepender do que ela fez. Depende do modo como você vai falar. Então, meus queridos irmãos, essa perfeição, ela vai nos tornar mais parecidos com Jesus. Você, leia os evangelhos, leia os procedimentos de Jesus, os inimigos dele, o procedimento dele com os irmãos, o procedimento com a família, o procedimento dentro, irmãos, da ação do Senhor. Olhe como ele pregava, olhe como ele orava pelos os enfermos, olha como ele se dispunha à vontade de Deus, olha como para ele não tinha nada difícil para fazer para o Senhor. Aprenda com o seu mestre, aprenda com Cristo, ele é o nosso maior exemplo. Então olhe para ele e faça o mesmo. Peça perdão por não ter feito. Diga: Senhor, eu quero ser diferente. Senhor, eu quero melhorar. Senhor, eu quero crescer. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero alegrar o teu coração. Eu sei que tu me amas, Senhor, do jeito que eu sou, bagunçado, desajustado, Senhor, incolérico. Tu me ama de todo jeito, mas eu sei que tu não está alegre comigo, que tu está triste comigo. E eu te peço, Senhor, me perdoa. Me melhora, Senhor, me aprimora, me faz mais parecido com Cristo. Me transforma de glória em glória, Senhor. Me torna mais cristão, mais santo. Senhor, me faz mais um cidadão do céu. Me dê graça para pregar a tua palavra. Me dê sabedoria para lidar com meus irmãos. Senhor, me perdoe como eu tratei minha esposa. Senhor, me perdoe pela falta de sabedoria no criar os meus filhos. Senhor, me perdoa por ter sido desobediente aos meus pais. Senhor, me perdoa por ter, Senhor, namorado quando não devia, por ter tido relação quando não devia. Senhor, me perdoa. Muda-me, Senhor, transforma a minha vida, me capacita, Senhor, me abençoa. E Deus, Ele vai, meus irmãos, a este coração sincero, vai trabalhar, vai mudar, vai perdoar. Você vai sentir o Espírito Santo jorrando dentro de você. Você vai sentir alegria espiritual. Você vai fazer a obra de Deus com alegria. Você não vai sentir cansaço de a obra. Você não vai sentir cansaço, irmãos, e fadiga para louvar e adorar o teu Deus. Não! Ele vai colocar alegrias no seu coração. Rios de águas vivas serão inaugurados dentro de você. E você vai começar a andar de uma forma diferente, porque vai haver luz na tua vida, vai ter sal na tua vida.
Então, meus queridos irmãos, que essa palavra possa trazer ao nosso coração uma meditação de como nós temos feito a obra do Senhor. Oh, glória a Deus. Obrigado. Precisamos mudar, irmãos, em muitas coisas. Em muitas coisas. Que Deus possa abençoar a sua obra, possa abençoar, irmãos, e possa trazer realmente, irmãos, uma igreja vibrante. Irmãos, vocês sabem quem mais impede o crescimento da igreja? A própria igreja. A maior trava da igreja é a própria igreja. Irmãos, imagine só. Um novo convertido chega na igreja. No dia que ele vai ouvir um culto, aí lá do púlpito tem gente lá dando piada pro outro. Tem um que troça a boca, se levanta, joga a cadeira pro lado, vai-se embora. A pessoa nunca mais volta ali, irmãos. E nós somos responsáveis, irmãos. Somos responsáveis por isso. Então nós precisamos, irmãos, entender a nossa posição como cristão e dizer: Senhor, transforma-me, me faz parecido com Cristo Jesus. Meus irmãos, esse serviço pastoral não é fácil. Não é fácil, irmãos. Porque o pastor, ele tem seus próprios problemas, suas próprias demandas, suas próprias dificuldades. Ele tem seus filhos, que muitas vezes não são aquilo que ele deseja que ele seja. Ele tem os filhos dele, ele tem a esposa dele, ele tem o trabalho dele, ele tem o que você tem, ele tem. Mas só que ele tem que lidar com os problemas dele e com os seus. E você ainda abre a boca e fala mal do seu pastor. Então, vamos, irmãos, crescer espiritualmente. Pedir a Deus misericórdia. Misericórdia. Eu lembro, irmãos, que estava aqui lembrando que o próprio Jesus muitas vezes era questionado pelos próprios discípulos, né? Eu estava me lembrando: o que, Senhor? A gente chegou agora de lá, eles quiseram apedrejar o Senhor. Tu quer voltar para lá de novo? Mas não parece, é como se dissesse, não parece uma coisa, não sabe não. Então tu tá indo lá para morrer mesmo? Então eu vou também, vou morrer lá contigo. Então, a gente vê a natureza humana, como é difícil. Mas eu creio, irmãos, que assim como o próprio Cristo, o próprio Deus aperfeiçoou aquele discípulo e mudaram o mundo, assim eu creio que os poucos que nós temos, meus irmãos, dando lugar ao Espírito Santo de Deus, eles farão uma grande diferença, tanto no Calcaia, como no Garrote, como no Metrópole, como lá em São Gonçalo, como no Choró. Haverá uma diferença quando a igreja, irmãos, reluz a glória de Cristo. Meus irmãos, o diabo ele recua, o inferno, as portas do inferno se quebram e pessoas são resgatadas para Deus, para louvor do seu nome. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus.